Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Que bom. Quem estava ontem à noite aqui? Levante sua mão, por favor. Bom, todo mundo. Alguém não estava? Mais fácil perguntar isso. Alguns irmãos. Tá. Bem-vindos, então, irmãos. Gente, só reforçando, a gente está usando como base o conteúdo desse material aqui. E eu gostaria de encorajar até mesmo você que de repente tem esposa ou filhos, que cada um adquirisse um para que você tenha como material de pesquisa. Cosmovisão Profética. Esse material tem o objetivo de esclarecer, à luz das Escrituras, qual é o soberano propósito de Deus. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo desse material é uma tentativa nossa de interpretar as profecias bíblicas a fim de entender onde Deus está no cumprimento do seu plano. Com isso eu quero dizer quais palavras proféticas são para a nossa geração. E embora isso seja um trabalho delicado, por isso eu prefiro dizer que é uma tentativa e não que nós acertamos com precisão, é possível, à luz das profecias bíblicas, termos uma noção de qual parte do plano de Deus está sendo cumprido na nossa geração. Porque a ideia das profecias bíblicas é exatamente essa. Então, o primeiro objetivo desse material é esclarecer à luz das Escrituras o plano eterno de Deus. O segundo, uma tentativa de entendermos onde Deus está no cumprimento desse plano. E o terceiro é como você pode fazer parte do propósito eterno de Deus. Então, esse material é muito útil. Quero te recomendar mesmo, vou insistir isso durante o dia, que você adquira e, se possível, que você também presenteie alguém. É um material que, no primeiro momento, alguns irmãos têm até a versão dele maior, porque não era um material que a gente fez visando lucro. Não, nós produzimos para os pastores que caminham conosco no Brasil, mas houve muita necessidade, muitas pessoas pediram, então a gente está viabilizando esse material. É uma maneira de abençoar a igreja com um assunto que a gente tem trabalhado ele por mais de 12 anos. Realmente está muito rico e a gente está usando aqui como base para essa imersão bíblica. Então ontem nós falamos à noite sobre o conceito básico de cosmovisão. Foi bom, gente? Foi interessante? Então a gente trabalhou algumas coisas técnicas a respeito disso, de entender o que é uma cosmovisão. E eu quero repetir algumas coisas só para que a gente possa refrescar a memória e andar. Então, basicamente, cosmovisão é definido como mundividência ou visão de mundo. Cosmovisão é a base pela qual você interpreta o universo ao seu redor. Cosmovisão é a maneira pela qual nós damos significado a tudo ao nosso redor. Então, eu disse ontem que o meu intuito não é que você tenha uma cosmovisão, porque você já tem uma cosmovisão. Meu intuito é que você identifique ou traga um diagnóstico do que forma a sua cosmovisão. Se é a sua experiência existencial e você interpreta Deus, você e o universo ao seu redor a partir da sua experiência existencial, coisa essa que é muito comum, e é um dos maiores erros que nós cometemos, que é como escravizar a capacidade de Deus, a nossa realidade. Essa é literalmente uma mentalidade miserável, que a gente mais vê no meio cristão evangélico no Brasil. A ideia de que o plano de Deus e a soberania de Deus está restrita à minha experiência pessoal de vida. Isso é uma cosmovisão a partir da minha experiência existencial. Eu considero o quanto Deus pode ou não mudar algo a partir da minha realidade. Isso é um equívoco enorme. E uma das segundas maneiras pela qual nossa cosmovisão é formada, essa talvez sejam as duas maiores maneiras, é a partir da ideologia da sociedade que nós pertencemos. É ela que estabelece valores. Então, vou repetir. É muito importante você diagnosticar a sua cosmovisão. Ela é formada pelo quê? Porque a sua cosmovisão procura responder perguntas como, nós vimos ontem, o que é real? O que faz com que as coisas sejam ou existam? É algo divino? É a natureza? Qual é o nosso destino? Para onde estamos indo?
como devemos proceder. Então, a nossa cosmovisão é automática, é a maneira pela qual a gente vive. E eu disse que a cosmovisão é estruturada com 6 premissas básicas. Primeiro, repetindo bem rapidinho, cosmovisão é uma tentativa de explicação de mundo. A cosmovisão tenta explicar o mundo para você, sua cosmovisão tenta te dar as respostas. Segundo, toda cosmovisão tem uma futurologia, ou seja, tenta responder a seguinte questão: para onde estamos indo? Terceiro, toda cosmovisão tem uma ética, ou seja, o que devemos fazer, o que é válido, quais são os princípios e valores. Quarto, toda cosmovisão tem uma praxeologia, é o como devemos atingir nossos objetivos. Quinto, toda cosmovisão tem epistemologia, que considera as questões como o que é verdadeiro e falso, o que de fato é real. E sexto, toda cosmovisão tem uma etiologia, que é a ideia de como as coisas são construídas, ou quais são os blocos de construção de uma verdade. A gente falou um pouquinho sobre isso e eu vou toda hora estar voltando nesse ponto. Então, isto posto, vou dizer de novo, porque de manhã já estou começando bem rápido, cosmovisão é sua interpretação de mundo. E o que nós precisamos de uma cosmovisão bíblica. Isso é arrependimento. Na verdade, a primeira exigência do reino de Deus é arrependei-vos. E é também a primeira evidência do reino de Deus. O que nós pensamos que evidencia o reino de Deus em um lugar? Sinais. E não é isso. Sempre antes da mensagem do reino, ela era precedida por uma exigência da cosmovisão do reino, traduzida na palavra metanoia. Arrependei-vos, que no seu sentido original significa mudança de mente e retorno ao juízo correto. Então, o que é arrependimento? É um chamado a nos submetermos à cosmovisão de Deus, que é encontrada onde? No Evangelho. Então, o que nós precisamos é responder e diagnosticar o que forma a nossa cosmovisão e depois averiguar qual é a cosmovisão de Deus, chamada de Evangelho. E o que é o Evangelho em sua natureza plena? Porque é uma coisa que a gente fica chocado quando descobre. Nós, evangélicos, não conhecemos o Evangelho. E eu não estou falando isso a partir de eu estudei mais do que vocês. Não, é que a gente não conhece mesmo o Evangelho. Entendeu? E não conhece por falta de desejo de conhecer. Estou falando que você precisa ler grego e hebraico, nada disso, é que a gente não quer conhecer mesmo, a gente não entende, a nossa visão é muito fragmentada. É melhor a gente ter pouca clareza, mas ter um entendimento definido sobre essas verdades, do que ter uma visão fragmentada. Qual é o problema que a gente encara? Porque isso é uma proposta de imersão bíblica. A gente encara um problema de visão fragmentada, pastor Hermes. Isso não é um privilégio da IPAM ou da família dos que creem. É resultado do Brasil. A igreja evangélica brasileira tem uma teologia fragmentada. E não é plural. Escute uma coisa. Termos pluralidade é ótimo. Mas termos um entendimento fragmentado é horrível. Ter pluralidade é eu conseguir dialogar com as diferentes interpretações da teologia a respeito do plano de Deus. Isso é bom. Ter uma visão fragmentada é horrível. É que é pegar uma parte, colocar aqui, pegar uma outra parte, colocar aqui. Isso não é pluralidade, isso é fragmentação da verdade. É pecado. Então a gente precisa conferir como interpretamos isso. Tudo bem até aqui? A gente vai tentar. Tudo bem até aqui? Falem comigo, não me deixa sozinho aqui. A gente vai tentar no final disso ter um tempinho para perguntas e respostas a respeito daquilo que a gente falou ontem e vai falar um pouco pela manhã. Então, isto posto, nós temos alguns desafios. A gente vai tentar trabalhar eles ao longo do dia. E eu disse que nós temos
primeiro desafio, o desafio magma é entender a amplitude do Evangelho. E entender a dimensão do Evangelho, ou seja, o seu alcance, ok? Para isso nós falamos ontem que vamos trabalhar sobre as 3 doutrinas rudimentares de Cristo: soteriologia, eclesiologia e escatologia, ok? Vamos projetar Hebreus capítulo 6, por favor, de novo, gente. A gente começou lá ontem. Hebreus capítulo 6, verso 1. Gente, deixa eu falar uma coisa. Fica à vontade para me interromper e perguntar se eu passar muito rápido, não me atrapalha, tá? Porque embora a gente dedicou esse tempo aqui para isso, e a gente fica com aquele desejo fervoroso de falar muita coisa, na verdade eu estou falando a mesma coisa muitas vezes. Mas pode parecer que são muitas coisas. Então, de repente, Leandro, peraí, eu não entendi isso aí. Eu volto, não tem problema. Não me atrapalhe, isso aqui é uma dinâmica diferente, não se preocupa, tá? Me ajuda, na verdade. Hebreus capítulo 6, verso 1, por favor, gente. Vai dar tudo certo, né? O irmão está em intercessão lá em cima já. Eu até posso ler aqui, mas estou com pouco espaço, então vai dar tudo certo. Glória a Deus. Quando eu abrir aqui, ele vai chegar lá. Eu já sei, é sempre assim. Quer ver? Então, vou abrir aqui no meu aqui. Hebreus capítulo 6. Eu quero realmente que vocês entendam que... Sabia? É sempre assim. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o autor de Hebreus queria falar a respeito de algo que a gente precisa entender. A igreja só justifica a sua existência no mundo a partir do cumprimento da sua vocação. O que você quer dizer com isso? É que se não tivéssemos a nossa vocação como justificativa da nossa existência no mundo, no exato momento que um crente nasce de novo, ele seria arrebatado para o céu. Concorda comigo? Sim ou não? Não sei se vocês entenderam. Vou falar de novo. O que justifica a existência no mundo da igreja é o cumprimento da sua vocação. E ela só se justifica no mundo cumprindo a sua vocação. Senão você seria salvo e o Senhor tomaria você para Ele. Por que isso não aconteceu? Por causa da vocação. Por exemplo, um assunto que a gente vai entrar em soteriologia, eu não vou desdobrar esse assunto, mas já vou responder agora. Predestinação. Você crê ou não? Claro. Por que você crê? Porque está na Bíblia. E é claro uma doutrina bíblica. O problema é que a gente coloca a predestinação e usa ela para fazer juízo temerário. Quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não, a predestinação não entra nesse contexto. Ela entra no seguinte contexto: todo aquele que foi salvo é predestinado a cumprir sua vocação. Não é a respeito de ir para o céu ou para o inferno. É a respeito do predestino para o qual você foi salvo. Você foi salvo para cumprir uma vocação. Seu predestino é cumprir a vocação. É diferente. Então, só que o autor de Hebreus, no capítulo 5 anterior a esse, está falando a respeito da ordem de Melquisedeque, que é a nossa herança sacerdotal. E sacerdócio fala do quê? Do cumprimento da nossa vocação, da retomada da nossa posição original diante de Deus. Originalmente fomos criados para sermos sacerdotes, ok? E o sacerdote ministra a Deus, aos santos e ao mundo. É a esfera da sua vocação. Então, na queda, perdemos a nossa vocação e a salvação nos predestina de novo a cumprir a vocação. Está entendendo isso? É diferente. Então, o autor de Hebreus está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Mas ele sentiu dificuldade de explicar para os irmãos aquele assunto. Imagina se ele sentiu, você imagina eu. Ele disse assim, sobre isso eu tinha muitas coisas a dizer de difícil compreensão, porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Na verdade, nós precisamos entender que nós não precisamos ouvir nada novo, só precisamos operacionalizar aquilo que já ouvimos até aqui.
O mundo veria o impacto da igreja evangélica se isso acontecesse. Aí ele termina o capítulo 5 falando que não consegue falar sobre a ordem de Melquisedeque, que é rei e sacerdote, que é a mentalidade que é Cristo. O nosso sacerdócio, somos reis e sacerdotes, é um sacerdócio real, reino e sacerdócio, basicamente se constitui na seguinte ideia: mentalidade de governo e coração de servo. Isso é a ordem de Melquisedeque. Por que a gente não libera todo o poder do nosso sacerdócio? Porque não temos uma natureza serviçal. Melquisedeque, Malquitsadoc, ele era rei e sacerdote. Mente de governo, coração de servo, Cristo. Então ele queria explicar como operacionalizar o poder do reino, com uma natureza serviçal. Sabe um dos textos mais incríveis do Novo Testamento, que poucas pessoas percebem, é quando João 13, na última ceia, a escritura começa dizendo assim, não precisa abrir lá não, só quando eu pedir. João 13 diz: sabendo quem era e que para o Pai voltaria. Nossa, isso é uma pancada, mano. Quem é Cristo? Um meio pelo qual o universo foi criado e subexiste. Na verdade, não existe. Subexiste. Só existe porque Cristo o sustenta. Sabendo quem era e que para o Pai voltaria, ele pegou uma toalha e uma bacia. Nossa, cara. Isso é sacerdócio de Melquisedeque. Na última ceia ele estava convicto: eu sou o cara, o universo existe porque foi criado através de mim é sustentado e para mim retornará em glória. Há um poderoso profeta do século passado chamado Theodore Austin Sparks, que ele disse que, trabalhando a ideia de Efésios 1:10, que todas as coisas vão convergir em Cristo, ele diz que chegará o dia em que cada átomo do universo manifestará a glória e a pessoa de Jesus Cristo, de maneira tal que será impossível olhar para algo ou para alguém e não ver Cristo glorificado. Isso é Efésios 1:10. Paulo diz que na plenitude dos tempos todas as coisas vão convergir em Cristo. No material aqui de Cosmovisão a gente trabalha um capítulo inteiro explicando isso. Tem a ver com a nossa vocação. Agora escute, ele não consegue falar sobre isso. E ele diz, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele diz: gente, vamos avançar para falar a respeito da nossa vocação e não vamos voltar às bases da doutrina. Só que isso não vale para nós, porque a gente nem sabe o que é doutrina e nem que tem base. E já vou dizer, se você esqueceu, que não tem louvor nisso, mas é só para te deixar desconfortável. Não tem nenhum louvor na minha vida pecaminosa e retrógrada antes de Cristo, mas eu estudei só até a 6ª série, sou órfão de pai e nunca fiz um seminário de teologia, então desculpa, você não pode dar. Glória a Deus? Aleluia? Quando você começa, sabe, não, no meu caso não. Os teólogos, esse cara que você se impressiona, você pode até se esquivar e dizer, comigo não dá. É só você ficar bem ruim mesmo. Eu me sinto bem fazendo isso. É que quando Deus usa um cara igual eu, você fica numa situação difícil, cara, né? É uma maravilha. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina, aquilo que é elementar, ele diz, prossigamos até a perfeição. Esse é o ponto principal da nossa vocação, alcançarmos a perfeição. Aí ele vai dizer, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Essas duas declarações constituem uma doutrina, soteriologia, doutrina da salvação, como Deus salva. Ele diz, não vamos voltar a falar a respeito disso. No nosso caso aqui a gente vai. Aleluia. Aí, próximo, a gente viu ontem já 2. Doutrina dos batismos, por exemplo, não tem um batismo só. Isso é eclesiologia. Tem o batismo nas águas, ok, que é o sepultamento com Cristo. Tem o batismo com o Espírito. Tem o batismo no corpo, doutrina de batismos. E aí ele diz, e da imposição das mãos. Esses 2 assuntos são eclesiologia, que é o estudo da natureza, vida e vocação da igreja.
Soteriologia, eclesiologia. Aí ele diz, e da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Então, todo crente salvo tem que ter o entendimento dos rudimentos da doutrina. Soteriologia, eclesiologia e escatologia. Não é para teólogo, não é para pastor, é para todo aquele que está em Jesus. Isso vai responder às nossas perguntas majoritárias. Então, isto posto, a gente vai trabalhar durante o dia em cima disso, de algumas dessas verdades. Como eu, na última vez que vim aqui, embora foi corrido, mas eu trabalhei isso, eu falei um pouco sobre o evangelho completo no carnaval. Quem estava aqui? Quem lembra um pouco do que eu falei? Quem estava, era bastante gente, quem lembra? Então, eu vou, na verdade eu nem, vai dar tudo certo. Eu vou aqui dar uma esmagada na coisa mesmo, tá bom? Porque eu quero trabalhar mais com amplitude a nossa cosmovisão. Então, vamos partir do seguinte pressuposto. Primeira coisa, o evangelho não é para definirmos a Deus. O evangelho é como Deus define o homem. O evangelho é a cosmovisão de Deus sobre o homem. Ok? Então, nós precisamos entender que isso parece simples, mas é uma das barreiras que temos para uma compreensão mais ampla. Porque a gente tenta usar o evangelho para definir Deus. Isso já é arrogância. Nós estamos lendo, a própria palavra teologia, se for pensar nela, ela soa um pouco arrogante. Porque é o estudo do Theos, de Deus. Mas Deus não pode ser dissecado nem estudado. Então, na verdade, o evangelho não é para definirmos Deus. O evangelho é como Deus define o homem. E a gente pode colocar o homem em duas condições. O homem alheio do Criador, o alvo do juízo de Deus. E o homem revestido de Cristo, alvo do amor e misericórdia de Deus. Então, basicamente, você vai perceber que o evangelho, ele é primeiro uma mensagem singular. Ele é uma coisa. Só que o evangelho tem capítulos. A gente precisa entender uma coisa. Uma famosa frase que é dita na história da igreja, que eu acredito que essa frase, ela tenha por origem Francisco de Assis. Alguém acha que não é, mas talvez seja. Ele disse assim: pregue o evangelho, se necessário. Bonito isso, né? Só que não é correto. E aí você pensa, meu Deus, ninguém nunca pensou. Por que não é correto? Porque a primeira coisa sobre o evangelho é que ele é um anúncio de algo. Se o evangelho pode ser pregado só com atitudes, então o evangelho é, na verdade, um bom conselho sobre como devemos viver. É isso o evangelho? Não, uma boa notícia a respeito de como Deus salvou. Então, embora o evangelho tenha que ser evidenciado por boas obras, ele não pode ser pregado com boas obras. Isso é filantropia. O evangelho é uma mensagem, é o anúncio de algo que já aconteceu. Quem está me entendendo? A gente precisa pregar o evangelho. O que é o evangelho? Uma boa notícia. Bom, você já sabe disso. Agora, olha que coisa incrível. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo tem duas palavras que marcam esse período da obra de Deus em Cristo. A primeira vinda de Cristo é marcada pela palavra evangelho, no grego evangelium, que é boa nova ou boa notícia. A segunda vinda de Cristo é marcada pela palavra grega parousia, que é a palavra grega para vinda.
Olha que coisa interessante o que é o Evangelho. Numa primeira abordagem, ele é o anúncio de uma obra consumada. Mas a obra consumada não é a obra terminada. Vou explicar. De Cristo é, mas não a nossa. Ok? Primeira coisa, Evangelho é uma palavra que é oriunda do primeiro século. Não é uma palavra que o Senhor criou e nem que os apóstolos criaram. Era uma palavra utilizada no primeiro século que, quando um rei saía para uma batalha em terra distante e se tornava vitorioso, estabelecendo paz, escuta, e estendendo o seu domínio, um homem era destacado do meio do batalhão que havia ido com aquele rei para retornar ao seu império e comunicar a vitória do rei. Isso é o Evangelho. Ele dava a boa notícia de que o rei se tornou vitorioso, estabeleceu paz e estendeu a esfera do seu domínio. Evangelho é um anúncio, uma boa notícia. Então, essa é a primeira vinda de Cristo, o anúncio de que o rei venceu. Curiosamente, o que isso gerava? Expectativa pela parousia. O que é parousia? É a palavra que marca a segunda vinda de Cristo. Quando as Escrituras falam da vinda do Senhor, o grego é parousia. Parousia, quem comunicava era o arauto, né? Ou ângelus, que é o mensageiro, voltava para dar a notícia que o rei venceu. O que isso gerava? Parousia. Por que Paulo sempre saudava as igrejas com a seguinte expressão: graça e paz a vós outros? Porque o Evangelho gerava no reino daquele imperador graça e paz. Todo o tempo em que eles aguardavam a parousia era marcado por graça e paz. Agora escuta, presta atenção. O que é parousia? Parousia era o termo que era usado para encontrar o rei vitorioso que havia retornado. Então a primeira notícia, o Evangelho, gerava expectativa da parousia. O rei venceu. Evangelho é uma coisa, escuta, o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Não é algo que você tem que fazer, é algo que já foi feito. Por isso que não enquadra com essa expressão. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Não, o Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. O Evangelho não é, faça isso e isso e isso. O Evangelho é, Deus fez isso em Cristo. E isso gerava a expectativa da parousia, que era a palavra usada para encontro. Então, aquele reino vivia debaixo de graça e de paz e de júbilo, enquanto aguardava o retorno do seu rei vitorioso. Na época, no primeiro século, poderia levar semanas ou até meses, devido às distâncias. E arautos eram posicionados sobre as muralhas do reino, ficavam avistando o horizonte. Quando eles avistavam o destacamento do rei vitorioso, glorioso, eles tocavam as trombetas. E o povo saía de dentro da cidade ao encontro do seu rei. Isso é parousia, é a palavra que define a segunda vinda de Cristo. Então, o que é o Evangelho? É a obra consumada de Deus que causa graça e paz e alegria em nós e expectativa pelo nosso encontro com Ele. Tudo já está feito. Isso é o Evangelho na sua natureza. Quem está me entendendo? Então o rei tomava a frente do povo e eles entravam novamente na cidade. Essa é a palavra que Paulo usa em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando diz que nos encontraremos com o Senhor nos ares. A gente vai chegar lá. E aí, uma vertente de escatologia acredita que a gente vai para o céu com Jesus. Mas parousia é a palavra usada para recepção. Sabe o que é uma parousia? É o que aconteceu comigo ontem. Eu cheguei no aeroporto e o Carlos foi me recepcionar. E o que eu fiz? Eu entrei na cidade com ele, eu não saí daqui com ele. O termo parousia era a recepção do rei, ao encontro com ele, e eles voltavam para a cidade. Está entendendo? Então o ponto, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18 diz isso. Agora, a gente vai chegar lá em algum momento do dia, ou eu acho que sim.
Eu só quero primeiro que você entenda uma coisa: o evangelho é o anúncio de algo que já foi realizado. Não é um bom conselho. Aqui você já está entrando no campo da soteriologia. É uma boa notícia a respeito de como Deus salvou. Como Deus salvou? Pela graça, mediante a fé. Você já descobre uma coisa: a sua salvação não é fruto do seu esforço, é resultado da graça de Deus. Aí a gente vai começar a entrar nos assuntos polêmicos, que é a gente que polemiza. Eu não sei porque é polêmico, porque a Bíblia é muito clara. Então não teria que ter polêmica sobre isso. Porque pode ter polêmica sobre o que a Bíblia não é clara, mas sobre o que a Bíblia é clara não deveria, é só aceitar. Na verdade, um autor chamado A.W. Pink, eu recomendo as literaturas dele, ele diz que a doutrina da soberania de Deus e da eleição são as doutrinas que mais manifestam a arrogância do homem. Por quê? Quando você diz Deus salvou assim e assim, aí o cara, mas isso é injusto? Você imagina se Deus levasse a sério quantas vezes ele é chamado de injusto porque escolheu quem salvar. E talvez você já vai começar a pensar agora, não acredito que ele vai vir com esse papo arrogante. Por quê? É porque a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Agora, tudo bem, a gente vai ter o tempo, perguntas e respostas. Vai anotando, anota. Tudo que você não concordar, o cara vai ter um. Escuta, então, como eu já trabalhei isso da outra vez, rapidamente, assim, foi uma palavra, não foi tão desdobrada, eu vou fazer isso mais rápido ainda. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Evangelho, que ele é uma obra consumada. E a certeza dessa obra consumada, Danilo, causa em nós graça e paz. Por quê? Porque nós só estamos esperando o retorno daquele que venceu. Tudo está realizado. Então, qual é o sentido de cumprir a vocação? A gente já está entrando na escatologia, que eu vou entrar depois. Mas eu já vou respondendo, aquilo que pode surgir no nosso pensamento. Então, por que eu vou procurar ter uma vida de obediência? Gratidão. É esse que é o alvo do Evangelho. É porque você é grato. E parece simples, mas é suficiente isso. Porque é o que todo o Novo Testamento ensina. Agora escute. Então, vamos dar aquela resumidinha. O Evangelho tem capítulos. Vamos projetar lá rapidinho para nós, Atos 20, 24. Você pode anotar Lucas 4, 43 e Apocalipse 14, 6. Anota esses três textos. Atos 20, 24, Lucas 4, 43 e Apocalipse 14, 6. Compra o livro, irmão. Foi lá? Olha só, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida, a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho leiam para mim, gente. Evangelho da graça de Deus. Paulo falando, primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Ok? Escuta, não são 3 evangelhos, é um evangelho com 3 capítulos. Primeira boa notícia do Evangelho, fomos salvos. O que o Evangelho da graça me ensina? Como Deus salva. Pela graça. Ok? Então, é possível abrir, vamos Efésios 2, versículo 8 ao 10. Isso não é uma aula de soteriologia extremamente completa, tá ok? Porque eu não quero fazer isso agora mesmo. Eu só vou te dar os textos que você não consegue torcer eles de jeito nenhum. Olha só, Efésios 2, 8. Esse é o tempo que a gente não tem, mas tudo bem. E a culpa não é dele, tá, irmão? Não vai mandar o irmão. Porque pela graça sois
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Querido, dom, presente, dádiva, não recompensa. A salvação é um presente, não uma recompensa. Não é algo que você fez e nem faz por merecer, é o que você ganhou. E aí onde começa? De novo a arrogância começa, mas não pode. Nossa, por quê? Porque você quer ser seu Messias. Por quê? Porque a religião preenche o nosso ego. Não, eu sou salvo porque eu sou santo, eu sou salvo porque eu mereço, eu sou uma bênção. Olha, só escuta uma coisa, presta atenção. Um jovem perguntou a Paul Washer a respeito da doutrina da eleição. Resumindo a doutrina da eleição, Deus elege uns e não outros. Olha para mim, começa a tocar no nosso, não gosto disso, tá? Você não gostar é uma coisa, você dizer que não é assim é outra, entendeu? Você pode ser só um arrogante, não precisa ser um arrogante herege. Entendeu? Se você é arrogante, seja arrogante. Não seja arrogante herege. Isso mexe na minha arrogância. Tudo bem, não seja herege, que é muito claro nas escrituras. Um jovem perguntou para o Paul Washer a respeito da doutrina da eleição num vídeo. Incrível esse videozinho. Ele chega, estão numa mesa, parece um seminário, deve ser na hora do almoço, senta do lado. E aí ele diz assim, olha, eu estou estudando no seminário batista, então arminiano, né, de uma vertente que você perde a salvação, tudo bem, boa parte de vocês pensam assim. E aí ele diz assim, olha, eu estou estudando, estou muito aberto, quero aprender, e me falaram que você é o cara que pode me responder a respeito da eleição. E aí o Paul Washer tira o óculos, coloca, ok, ele diz, primeiro eu vou te falar uma coisa, tem uma série de mensagens minhas sobre isso, você pode assistir. Segundo, eu vou te fazer uma pergunta. Ele disse, você crê na doutrina da depravação total? Resumido em Romanos 3:23, ele não fala isso, mas eu sei. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos, a gente está fazendo uma série sobre Romanos, se você quiser ouvir o nosso podcast da Família dos que Creem, de 1 a 7. A gente está em 5 domingos, estamos no capítulo 2 ainda, expositivo. Romanos do 1 ao 18, ao capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 23, Paulo resume a condição do homem alheio de Deus. É pior do que você pensa, tá bom? Então, doutrina da depravação total. Você acredita que o homem é mau, caído e corrupto? Aí o rapaz sacode a cabeça e disse sim. Ele disse, mesmo que você não acreditasse, é. Por que que é? Porque a Bíblia diz que é. Então o que é o Evangelho? É como Deus define o homem, ok? Aí ele diz assim, então em vez de você tentar responder a doutrina da eleição do jeito que você tenta, vamos partir do pressuposto o seguinte, mas Deus elegeu uns e não elegeu outros, isso não é justo. É sempre isso que vem na sua mente, porque você é arrogante, você quer ser Deus, você quer dizer o que Deus pode e o que Deus não pode. Seria mais fácil você dizer, olha, eu não consigo explicar isso com clareza, porque está dentro da soberania de Deus, eu só aceito que é isso. Tudo bem, você não precisa ter as respostas, você não é Deus, quem está me entendendo? Desligou alguma luz aqui ou não? É ruim? Estava ruim? Que cansa a vista, né? Tá, para mim estava bom que estava claro, mas tudo bem. Agora que eu entendi. Que agora deu aquela falta. Mas não, pode, apaga aqui para eles estava ruim. Se tiver alguma coisa aqui, mas tudo bem. Gente, então escuta. Aí ele diz assim, ó, em vez de você pensar a doutrina da eleição desse jeito, pensa do seguinte jeito. O homem é depravado, ok? Ok. Qual é o destino do homem? Juiz eterno. Correto? Se Deus não elegesse, qual seria o destino de toda a raça humana? A eleição é ruim? O homem é depravado, alvo do juízo de Deus. Não é, olha, para mim, você pensa assim, o homem depravado, você pensa, depravado é aquele vagabundo sem vergonha, usuário de droga, que vive na prostituição. Não, aquele cara que você conhece, que é um bom marido, fiel à sua esposa, que é um pai incrível para os seus filhos, que é o melhor funcionário da sua empresa, que é extremamente honesto em todas as suas negociações, e ele não está em Cristo, a Bíblia diz que ele é um lixo, o alvo do juízo de Deus.
Que o cara igual eu, aí você consegue, esse cara era drogado, era uma droga mesmo. Né? Quem está me entendendo? Não. A Bíblia diz que o homem é depravado. Se Deus não elegesse, nenhuma carne se salvaria. O que é dito sobre a grande tribulação? Jesus disse assim, virá uma aflição tal que nunca houve nem jamais haverá. Escuta isso. Ele diz de maneira tal que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Daí ele diz assim, mas por causa dos eleitos, Deus abreviou o sofrimento daquele tempo. Então, tudo bem, a gente vai poder fazer pergunta. Só quero que você entenda uma coisa. A salvação pela graça, ela é resultante da eleição, da escolha de Deus, e não do seu esforço, e muito menos do seu mérito. Agora, não para aqui. O texto continua. 9 e 10. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O texto original diz, de antemão, predestino. Então, eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui salvo para boas obras. Logo, qual é a evidência que eu fui salvo? Então, o que todo mundo tem medo da doutrina da eleição? Se as pessoas entenderem isso aí, elas vão se mergulhar no pecado. Tudo bem, nós vamos descobrir o que eu disse ontem. O quê? Não foram salvas. O choque que a gente vai ter é só saber que os evangélicos no Brasil, em sua maioria, não nasceram de novo. Só isso. Porque não estamos pregando o evangelho e nós estamos apenas atraindo uma sociedade consumista com uma mensagem de consumo. Você pode consumir a Deus também. Olha que beleza. E aí a gente vê o quê? O aumento da crença e não da fé. Eu já falei isso aqui. A crença é a expectativa que você tem no que Deus fará o que você deseja. Isso enche igreja. Crença. A expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. O que está aumentando no Brasil não é a fé. Porque a fé só é gerada pela pregação do Evangelho. O que Romanos 14 diz sobre a fé? Ora. Não, isso é Hebreus 1, pastor. A fé vem pelo e ouvir o quê? Não é fé, é crença. Por quê? Porque o que é pregado não é a palavra, é consumismo. Lembra a frase que nós lemos ontem de René Padilha? Você sabe achar ela aí? Está aí ou não? Vai ser difícil para ele achar, né? Não está aí? Que devido ao crescimento, olha, numérico dos evangélicos no Brasil, olha para mim, nós somos colocados no desafio de responder se de fato estamos pregando o evangelho do reino de Deus. Está aqui, O crescimento numérico de nossas igrejas nos desafia a pensar até que ponto a mensagem que estamos proclamando e vivendo é o evangelho do reino de Deus, sua justiça, e não uma mensagem que reflete os valores e premissas da sociedade consumista. Por que as igrejas estão cheias? Porque a nossa mensagem, ela na verdade está sobre a mesma premissa daquilo que a sociedade procura, consumo. E o que a gente está dizendo para a sociedade? Você pode consumir Deus, você pode usar a Deus para a sua felicidade, para o seu casamento incrível, para o seu aumento de salário, você pode usá-lo. Isso é crença. O que cresce no Brasil? Crença, expectativa que nós temos que Deus fará o que nós desejamos. O que é fé? É o conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja. Escuta. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso enche igreja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus para que você
faça o que ele deseja. Porque o que Paulo diz no texto de Efésios, volta para mim por favor, lá no versículo 8 de Efésios 2, ele diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras. Olha para mim, graça, fé, boas obras. O fator intermediário entre a graça e as boas obras é fé. E o que é fé? O conhecimento que eu tenho de Deus e da sua vontade para que eu faça o que Ele deseja, boas obras. Quem está me entendendo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a conexão entre a graça e as boas obras. Então, uma graça que não é oriunda da fé, que só vem por intermédio da pregação do Evangelho, é desgraça. Olha só, escuta. Graça de graça é desgraça. Porque é o Evangelho da graça e não de graça. O que isso muda, Leandro? Muda que não é que não custou nada, custou tudo para Deus, não custa para você. O que não custa para você? Ser salvo. O que vai custar tudo para você? As boas obras. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, olha para mim. Custou alguma coisa? Vinde a mim. Aí depois Jesus disse para aqueles que haviam vindo até ele. Ele disse, se alguém quiser ir... Condição, se alguém quiser ir, você veio até a mim, te aliviei, glória a Deus, você está salvo. Se alguém quiser ir, após mim, vir até Cristo, não nos custa nada. Ir após Ele, nos custará tudo. Para sermos salvos? Não, porque fomos salvos. Para quê? Para as boas obras. E a compreensão dessa graça afeta a nossa rota. Muda tudo. Todos os meus objetivos são afetados. Por quê? Porque eu fui salvo pela graça, não de graça. Quem está me entendendo aqui? Então, obviamente, há outros textos que a gente poderia observar que deixam muito claro. Efésios 1,4 diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Anota aí Efésios 1,4. Então, a gente vai entender uma coisa, basicamente. Eu acho que a gente vai olhar isso em Efésios agora. Mas o Evangelho da Graça, ele é entendido da seguinte maneira. Como Deus salva? Pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Sabe uma coisa importante que você vai saber sobre Deus? É que Deus não é bipolar. Amém? Glória a Deus. Isso é uma boa notícia, né? É dom de Deus, presente, dádiva. Em Romanos 11, 29 especificamente, Paulo está falando sobre a vocação de Israel, o assunto é outro, mas ele mostra um princípio da natureza doadora de Deus. Escuta isso. Ele diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que ele está dizendo? Que quando Deus dá algo, Ele não revoga, não pega de volta. A graça é uma dádiva, não um empréstimo. Só que, volto a dizer, qual é a evidência da salvação? As boas obras. Elas não são a base da salvação, elas são a evidência da salvação. É isso que nós precisamos compreender. Então, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, para que isso fique bem claro. Não entendi, querida. Fala um pouquinho mais. Tá bom. Depois a gente faz um resumão de tudo. Sim.
Isso. Exato. A evidência da salvação, que é a natureza de Cristo, que é gerada pelo fruto do Espírito, de Gálatas 5. Perfeito. Isso. Devoção, uma vida rendida ao Senhor, e boas obras, que é a prática de serviço ao mundo. Exatamente. É evidência que a gente foi salvo. Entendeu? Agora, boas obras não salvam ninguém, é filantropia. Só são evidência da salvação. Está claro isso? Muito bom. Então, olha, só para você entender uma coisa. A gente precisa primeiro entender que isso parece contraditório, mas é paradoxal. Que primeiro alguém precisa saber como o Evangelho define esse alguém alheio de Deus. A Escritura diz em Isaías 64 que as nossas justiças são trapos imundos. Isaías quer dizer, o melhor que você pode fazer para Deus é como se você entregasse para Ele o pano que você limpa a área que teu cachorro dorme. Porque a sua justiça é um pano imundo. Então essa é a natureza do homem alheio de Deus. Por isso Deus elegeu. E essa eleição está relacionada à soberania de Deus. Não tem resposta clara. Sabe como que Paulo responde isso em Romanos? Deus quis. Romanos 9, 10 e 11, que ele está falando da vocação de Israel, ele chega a dizer o seguinte, olha, você que é gentil, não fica ensoberbecido não, porque Deus está tratando com Israel, porque é o seguinte, ele escolheu os caras, a vocação de Deus e os dons são irrevogáveis, eles não perderam o lugar deles, Deus está fazendo uma coisa agora, e ele vai lá para Moisés e Faraó. Aí ele fala, como é que você vai entender isso? É que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser e se compadece de quem Ele quer também. Ele não tenta explicar uma coisa que a gente tenta. Ele só diz, é porque Deus quer. Aí ele diz assim, olha o que Paulo faz. Imagina se a gente fizesse isso. Ele diz, você quer entender como é que é? Deus manda Moisés falar com o Faraó para soltar o povo. Solta meu povo para me adorar no deserto. Né? Êxodo 5. Aí Deus fala para Moisés, vai lá Moisés. Moisés fala, não vou. Vai! Aí Moisés vai. Aí vai o Arão, você já conhece essa história. Aí o Arão, né, que fala pelo Moisés, mas fala, Deus está mandando soltar o povo aí. Aí Deus fala no ouvido de Faraó, solta não. É isso ou não é? Quem endurece o coração de Faraó? O diabo? E por quê? Qual é a justificativa da eleição? Para que a glória de Deus seja manifesta. Qual é o nosso problema? É que quando fala de eleição, a gente chama Deus de injusto. E o objetivo da eleição, Deus diz, é que Ele seja glorificado. Olha que sério, que é discordar dessa doutrina bíblica. E Deus diz por quê? Porque eu queria mostrar o meu poder em Faraó. Eu queria arrepiar. Aí Moisés ia lá, Senhor, não quer soltar. Vai lá, rapaz. Fala para ele soltar e roga uma praga nele lá. Paduque, solta! Aí Deus falava para Faraó, louco, eu não deixava. Vamos lá, Faraó, que é isso? É o cara, mano, pra cima dele. Aí Faraó vinha, aí Moisés dizia, Deus, o cara tá bravo. Vai lá, seu cabeção, manda o Horiuken nele agora. Horiuken. Louco, Faraó. Agora, olha que coisa, como Deus não apenas é glorificado, mas é justo. Você lembra a primeira praga? Quem lembra? Qual é a primeira praga? A água se converte? Por quê? Porque não temos cosmovisão, a gente não entende. Aí você acha, mas Deus é mau, né? Deus ficou fazendo o Faraó de marionete? Então os ateus estão certos? Deus manipula a história? Não, Deus não manipula, Ele governa. Manipulador é alguém que tenta ter uma autoridade que não tem. Ele faz do jeito que quer. Mas não é essa a resposta, isso seria suficiente. Sabe qual é a resposta? É que há 80 anos atrás, Faraó matou milhares de bebês e jogou no rio Nilo. Sabe o que Deus fez? O sangue das crianças vira à tona, para dizer para Faraó, eu vi o que você fez e eu vim acertar as contas. Agora escuta. Primeira praga, correto? Qual é a última?
Agora a gente está kids. Olho por olho, dente por dente. Agora olha para mim. Você vai dizer que esse Deus é injusto, que ele não pode escolher? Vou te dar uma dica. Fica na tua para não arrumar problema. Não, que evangélico é muito arrogante, cara. E Paulo diz o quê? Deus quis o quê? Mostrar a sua glória. O que a gente precisa entender, querido? Você pode dizer assim, ó, cara, realmente tem doutrinas claras na Bíblia que eu não consigo explicar todos os porquês delas. A eleição é uma dessas. Eu só não vou contra o direito que Deus tem de fazer como Ele deseja. Ah, mas isso não vai impedir que a gente não pregue o Evangelho? Não, não vai impedir, porque parte de ser eleito é manifestar boas obras. E boas obras é pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque você não sabe quem Deus elegeu. É simples, assim. Quem está me entendendo, diga assim. Olha, eu achei que a gente ia terminar todo o assunto do Evangelho completo de novo, mas... Agora, o que eu quero que você entenda? Gente, a salvação não é de graça, ela é pela graça, porque ela custou tudo para Deus. E é ter a consciência de que a salvação é uma obra consumada, mas não terminada. É consumada porque eu não preciso acrescentar nada ao que Cristo fez. Ela não é terminada porque eu ainda não me tornei como Ele. E eu fui salvo para me tornar como Ele. E como eu me torno como Ele? Andando como Ele andou. Boas obras, a vocação. Então, o que justifica a existência da igreja no mundo é o cumprimento da sua vocação. Só que primeiro eu preciso ter consciência da obra consumada, porém não terminada. Consumada no aspecto de que eu já fui salvo, está feito. Não terminada porque eu não estou completo ainda. E aí nós vamos chegar lá no encontro com o Senhor nos ares, que é quando Ele vai completar a obra. Qual parte que falta? Seu corpo tem que ser glorificado e o meu também. Graças a Deus nós vamos ser tudo Marvel e DC Comics. Você pode escolher. Amém? Quem assistiu o X-Men agora? Nossa, os irmãos não assistem filme aqui. Não, eu ia explicar o evangelho aqui no X-Men, mas é paternidade e perdão é o tema do filme. Fênix Negra, incrível. Chorei, quebrantou. É muito Deus na causa. Então, cara, ó, você quer entender o que eu vou falar sobre escatologia? Quem assistiu Vingadores Ultimato aqui? Sabe o que é Vingadores Ultimato? É escatologia e é a ressurreição dos mortos. É a batalha do Armagedon. É isso. Só que você não entende. Você acha que o Thanos venceu. Quem que é o Thanos? É o anticristo. Ele dizimou o bagulho. Entendeu? Você acha que está tudo perdido. Mas o evangelho não melhora pessoas. Ele muda pessoas. O mais egoísta dos Vingadores, Tony Stark, dá a vida por eles. E a conversão dele começa na Era de Ultron. Quando eles estão na igreja, lutando para proteger o Tesseract, e alguém diz assim, não tem como a gente vencer, o pau está quebrando, lembra aquela parte? Aí o Tony Stark diz para o Capitão América, que é o crente, o pastor deles, dos Vingadores. Não é, Capitão América? O cara é santo e bonito e ungido. Só existe um Deus e ele não se veste assim. Faca na caveira, mano. American Dream. Aí o Capitão